Bom dia, Fábio Renner. Bom dia a todos aí. Tu sabes que ser médico, além de tudo, também é ser empreendedor da sua carreira, né, doutor Frank? E é verdade, é verdade. Eu acho que tudo que a gente faz na vida a gente está empreendendo, né? Eu me lembro muito bem do meu avô. Eu tinha 7, 8 anos de idade. Ele morava para fora e a gente sabe que quem mora para fora não tem dinheiro toda hora. Sim. E ele tinha gado de leite, tirava leite, daí o leite estava dando pouco dinheiro. Ele começou a fazer queijo. E aí, então, tudo ia empreendendo, né, para conseguir sobreviver, né? É. E a gente, na área da medicina, é empreendedor na medida que a gente tem que ir adquirindo experiência e aparelhos, né? E o empreendedorismo é mais em nós mesmos, né? Agora, É. obviamente, que tem pessoas que trabalham colocando clínicas onde mais gente atende, que também é um Claro que empreendedorismo. mas é um empreendedor e às vezes o profissional que vem de outra cidade tem dificuldade de montar uma sede, entendeu? Usa um espaço, usa uns dias, umas horas. É muito interessante É isso. verdade, é verdade. Ontem eu dei bati um papo com uma gurizada, uma galera aí em faixa de 22, 25 anos na NS, uma empresa de sucesso aqui em Camaquã que está progredindo pra caramba, né? E aí tu fica vendo a turma, galera nova, 19 anos, 20 anos, né? Eu digo assim, que coisa boa, né? Que fase de aprendizado para todo mundo, né? É uma fase fantástica, né? É. Todas as fases são boas, né? A fase atual nossa é boa, mas as outras também são boas, né? Tem fase, né? É verdade. Tem fase. Doutor Rafael Fraga, vamos falar de assunto aí que é do nosso métier aqui, de bater um papo sempre terças-feiras, a gente conversa com o doutor Rafael Fraga. E é um assunto que eu acho que não deve ser incomum que eu vou falar contigo. É sobre úlceras genitais. Úlceras genitais, é verdade, é verdade. Vamos falar um pouquinho a respeito de úlcera, né? Sempre que a gente pensa em úlcera... Porque a úlcera pode progredir em qualquer parte do corpo, né? Exatamente. O que é a úlcera, Fábio? A úlcera é uma lesão aberta da pele. Por exemplo, a pele do braço ou da mão, quando machuca, a gente perde a parte externa da pele, bem na superfície, fica machucadinho lá por dentro, aparece tecido subcutâneo e forma uma úlcera. Exato. Né? A úlcera se forma dentro do estômago, nas pernas, né? Aqueles os avós, os vozinhos que estão acamados na cama, quando ficam numa posição só, acabam formando úlceras que a gente chama de escaras, que são muito difíceis de cicatrizar, porque é difícil de movimentar esses idosos, né? Arrumar uma posição que não pressione tanto determinados pontos do corpo. Mas hoje eu separei mais a úlcera de pênis e a úlcera na vagina. Sim. Como é que a gente caracteriza isso aí, então? Esse tipo de úlcera, são doenças que progridem nessa região ou é de externo para dentro? Normalmente é de fora para dentro, né? A úlcera genital pode acontecer tanto em homens quanto mulheres. Esse machucado que não cicatriza, sim, a gente pensa em algumas doenças. Sim. Como, por exemplo, um câncer de pênis pode iniciar através de uma úlcera. A sífilis pode começar através de uma úlcera. O herpes genital também pode ser iniciado através de uma úlcera. E existem outras doenças sexualmente transmissíveis menos comuns que também formam úlceras. Então, é sempre um desafio para o urologista a gente conseguir fazer o diagnóstico correto. Pois é, de úlcera, né? Um troço interessante. Vamos botar assim, a porta de entrada para outras doenças, se não tratar logo. Exatamente, a porta de entrada para infecção. Deve ser muito incômodo. Tanto o homem como a mulher, uma questão de uma úlcera. Deixa eu até palpitar um assunto que não é meu. Mas até a própria afta, que a gente tem, às vezes... é uma úlcera que dá na boca. Pois só uma bolinha, uma micro afta na boca já é um problema. Tu imagina isso tá no órgão genital. Exatamente. Eu atendi hoje de manhã, casualmente, um paciente que veio consultar com úlcera. Ele tem 27 anos, teve uma relação sexual há 10 dias atrás, foi consultar num posto de saúde, com 7 dias depois da relação começou a surgir uma úlcera,
uma úlcera extremamente dolorosa, que ele iniciou tratamento com pomadas e só piorou. Eu a encostar a mão para poder puxar a cabeça do pênis dele para fora, ele não deixava, né? Devido à dor muito intensa. E aí eu perguntei para ele, a primeira pergunta, o que surgiu antes da úlcera? E ele me disse, olha, deu uma coceirinha no pênis, 5 dias depois que eu tinha tido essa relação sexual sem camisinha, e essa coceirinha criou uma vesícula, uma bolinha de água, e essa bolinha de água estourou e ficou essa úlcera que o senhor está vendo aqui. Então foi uma história típica e fácil da gente fazer o diagnóstico de um herpes genital. Ele nunca tinha tido a infecção por herpes, e a primeira infecção herpética é uma infecção extremamente difícil de tratar. Por quê? Porque é uma infecção muito mais forte. Então, além da gente usar medicamentos antivirais, a gente tem que usar um remedinho para reforçar a imunidade desse paciente e também usar cremes para acelerar a cicatrização dessa úlcera. Bom, isso tem que constatar o tipo de material de doença para o tipo de medicamento? Como é que funciona isso? Olha, geralmente sim, né? Porque uma das coisas que é muito comum, que a gente atende no dia a dia, que tanto aqui na Grande Porto Alegre como em Camaquã, é a presença de sífilis. Sífilis, pois é. E a sífilis é uma doença que dá uma úlcera. A úlcera da sífilis não dá dor. A úlcera da sífilis é uma úlcera normalmente única, indolor, e que desaparece sozinha, mesmo sem o tratamento, em mais ou menos em torno de 10 a 15 dias. E esse é o nosso grande risco. Sim, ficar inoculado. O paciente não tratou e a doença continua, né? Fica inoculado. Fica inoculada, e essa úlcera, que é da sífilis, ela progride da sífilis primária para secundária para terciária. O famoso Al Capone, que era um dos grandes traficantes da época lá, né? Daqueles cartéis de drogas, ele morreu de sífilis, né? Lá na prisão de Alcatraz, em São Francisco, que era a prisão mais segura do mundo na época. Ele foi preso e não tinha método de fugir, né? E ele acabou morrendo por convulsões dentro da cela, na prisão de Alcatraz. E ao fazer o diagnóstico pós-morte do Al Capone, se viu que ele tinha uma sífilis terciária, ou seja, tinha sífilis cerebral, que ocasionou as convulsões e a morte desse homem. Bom, a herpes pode aparecer em outro lugar do corpo, sendo iniciado? Pode aparecer na boca, nos lábios, que é o famoso cobreirinho, né, que se diz, né? Aquele paciente, aquele homem ou mulher que vai para a praia, pega muito sol, e quando vê, surge aquelas feridinhas, aquelas bolinhas no canto da boca. A maioria das pessoas nem sabe que é herpes, e é herpes, né? A gente sabe que o sol, o estresse, o cansaço, relações sexuais muito frequentes acabam provocando o início da herpes. E no verão é muito comum os pacientes que têm herpes acabar tendo episódios repetitivos de herpes. E aí tem que procurar o seu médico para avaliar e ver o que está acontecendo. Pois é, doutor Rafael Fraga. Muito bem. Qual é o diagnóstico para o Inter hoje contra o Maracanã? Eu tô... Bem, hoje se não ganhar de no mínimo 2-0... Tu não vai ir no jogo hoje, né? Eu fui no sábado no Inter e Juventude, mas ganhou, mas para mim não convenceu, sabe? Eu fiquei com uma sensação que se a gente pegar algum time melhor e jogar daquela mesma forma, nós vamos ter complicações ali adiante, né? Mas como torcedor fanático, vamos lá, né? Hoje de noite estamos lá no Beira-Rio, hein? Te cuida, então. Muito obrigado pelo carinho. Um abraço, Fábio. Um abraço a todos, hein?